Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, professor Hermes na área, e a partir desse momento nós vamos corrigir aí a atividade da semana 3 do seu PET volume 3. A primeira questão diz o seguinte, pessoal: esboce o gráfico da função y igual 5 elevado a x para valores de x no intervalo de -2 menor ou igual a x e x menor ou igual a -2. Mas antes de eu fazer isso daqui, eu já gostaria de pedir você para se inscrever neste canal, para deixar aí o seu like e também, pessoal, para fazer um comentário, tá certo? Então vamos para a resposta. Pessoal, está pedindo para nós aqui o seguinte: nós vamos substituir aqui os valores de x nesse intervalo de -2 até 2 e depois nós vamos montar o gráfico. Então nós vamos ter aqui o seguinte, ó. Vamos colocar de um lado aqui o valor x, vamos colocar aqui a função f de x, ou seja, o valor y, e do lado nós vamos ter uma resposta y. Então nós vamos ter aqui, ó, quando x for -2, nós vamos colocar na função aqui, ó, nós vamos ter y é igual 5 elevado a -2. Então, se eu resolver 5 elevado a -2, pessoal, eu vou ter aqui, ó, 1 sobre 25, ou seja, como é que a gente resolve isso daqui? Quando aqui o expoente é negativo, a gente vai inverter aqui a base, né? Vai ficar 1 sobre 5, para fazer com que o expoente fique positivo. E 1 sobre 25, pessoal, eu ainda posso resumir como sendo 0,04. Ok? Muito bem. Quando x for -1, nós vamos ter o valor de y aqui, 5 elevado a -1. E nós vamos ter como resposta aqui, pessoal, isso daqui vai ser igual a 1 sobre 5. E 1 sobre 5 eu ainda posso dizer que é a mesma coisa que 0,2. Ok? Quando aqui o x for 0, nós vamos ter a função y vai ser igual a 5 elevado a 0. E 5 elevado a 0 nós vamos ter como resposta 1. Ou seja, o y vai ser 1. Quando aqui o x for 1, nós vamos ter y é igual a 5 elevado a 1. Isso daqui vai dar 5. Quando aqui o x for igual a 2, nós vamos ter a função y é igual a 5 elevado a 2. E a resposta é 25. Agora nós temos esses dados, ó, x, y. Nós vamos ter -2 e 0,04, -1 e 0,2, 0 e 1, 1 e 5, 2 e 25. E nós vamos montar o gráfico com base nesses pontos aqui, ó. Então, para montar o gráfico, pessoal, eu vou usar o Excel, que é uma fórmula mais fácil da gente montar um gráfico. Então, vou voltar aqui no Excel. Vou colocar aqui esses valores, ó, -2, 0,04, -1, 0,2, 0 e 1, 1 e 5, 2 e 25. E vou montar o meu gráfico. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Para montar o meu gráfico, eu vou vir aqui e vou selecionar os meus dados. Então, vou selecionar os dados aqui, vou vir em inserir, vou vir aqui em dispersão, a primeira opção, e vou formar esse gráfico. Com o gráfico pronto aqui, pessoal, a gente vai clicar em cima de um pontinho desse para selecionar, vai clicar com o botão direito e vai vir aqui, ó, adicionar linha de tendência. E aqui nós vamos marcar a opção exponencial. Marcando a opção exponencial, a gente vai vir aqui em fechar, ó, e já vai ficar essa linha exponencial aqui deste gráfico. Pronto, a gente tem este gráfico aqui para esta função. Então nós temos aqui o gráfico pronto com aqueles dados, com esses dados aqui. Tá ok? Vamos para a questão de número 2. A questão de número 2 diz o seguinte aqui, pessoal, ó. Em uma cultura de bactérias, a população dobra a cada hora. Considerando que há 100 bactérias no início da pesquisa, esboce um gráfico para as primeiras 6 horas. Então nós temos o seguinte: nós temos 100 bactérias no início e essas bactérias vão multiplicar por 2, ou seja, vão estar dobrando a cada hora que passa. Então 2 elevado ao tempo aqui. E aqui está perguntando quais são aí o total de bactérias, né, esboçar o gráfico nas 6 primeiras horas. Então nós temos aqui, ó, o valor x, função e o resultado y. Quando x for igual a 1, nós vamos ter o seguinte: 100 vezes 2 elevado ao tempo, o tempo de 1 hora. O resultado disso daqui vai ser 100 vezes 2 elevado a 1 é 2, 100 vezes 2, 200. Vai ser 200. Quando x é igual a 2, nós vamos ter na função 100 vezes 2 elevado a 2. Isso daqui vai dar 400. Quando nós temos x igual a 3 horas, ou seja, quando passar 3 horas, nós vamos ter a fórmula 100 vezes 2 elevado a 3. Então, nós vamos ter 100 vezes 2 elevado a 3, pessoal, vai dar igual a 800. Você coloca aqui. Quando for 4 horas, ou seja, quando passar 4 horas, a gente vai ter 100 vezes 2 elevado a 4. Isso vai dar
1.600. Quando nós tivermos aqui 5 horas, nós vamos ter 100 vezes 2 elevado a 5. Isso daqui vai dar 3.200. Ou seja, a cada hora que passa vai dobrando a quantidade de bactérias. Quando chegar em 6 horas, nós vamos ter 100 vezes 2 elevado a 6. Isso daqui vai dar 6.400. Agora nós temos x1, y200, x2, y400, x3, y800, x4, y1600, x5, y3200, x6 e y6400. Nós vamos montar o gráfico disso daqui. Novamente vou usar o Excel para a gente montar o gráfico para ficar mais fácil para nós. Vamos lá. Então, tenho esses dados aqui no Excel, ó, 1.200, 2.400, 3.800, 4.600, 5, 3.200, 6, 6.400. Ou seja, para cada hora que passa, para cada hora X, eu vou ter um resultado Y, tá certo? Vou selecionar os dados aqui, vou em inserir e vou colocar aqui, ó, dispersão, a primeira opção. Pronto, vou selecionar um dado desse, vou clicar com o botão direito e vou colocar adicionar linha de tendência. Vou marcar a opção exponencial, vou mudar a cor da linha para cor vermelha. Pronto, e aqui nós temos o gráfico para aquela função. Tá vendo? Ó, com todos os dados lá, nós temos esse dado. Nós vamos ter essa linha aqui, ó, exponencial. Toda função exponencial nós vamos ter essa curvatória mais ou menos nesse sentido assim, tá certo? Neste caso aqui nós vamos ter, ó, uma função exponencial positiva, tá certo? Ela é crescente. Para cada valor x que cresce, nós vamos tendo aí, ó, cada vez mais um resultado y maior. Beleza? Vamos para a questão de número 3. A questão de número 3 aqui diz o seguinte, ó, ao analisar o efeito de um remédio em uma população de bactérias, verificou-se que a população Y da bactéria, X dias após a exposição ao remédio, poderia ser estimada por meio da função y igual a 8.000 vezes 1 sobre 4 elevado a x. Esboce o gráfico para as primeiras 6 horas. Então nós vamos ter valores x para cada hora. Nós vamos ter a função aqui que é igual a 8.000 vezes 1/4 elevado a x, e nós vamos ter o resultado y. Quando o x aqui for 1 hora, nós vamos jogar isso na fórmula. Vai ficar 8.000 vezes 1/4 elevado a 1. Se eu resolver isso daqui, pessoal, eu vou achar 2.000. Quando for 2 horas, ou seja, quando se passar 2 horas, nós vamos ter 8.000 vezes 1/4 elevado a 2. Se eu resolver isso daqui, pessoal, vai ficar 8.000 vezes 1/4 elevado a 2, vai ser 1 sobre 16. 8.000 vezes 1 sobre 16, pessoal, é a mesma coisa que 8.000 dividido por 16. Nós vamos chegar na resposta 500. Quando passar 3 horas, 8.000 vezes 1/4 elevado a 3. Se eu resolver isso daqui, nós vamos ter 8.000 vezes 1/4 elevado a 3, vai ser 1 sobre 64. Então, 8.000 dividido por 64, pessoal, nós vamos achar uma resposta igual a 125. Então, quando passar 3 horas, nós vamos ter 125 bactérias, né? 3 horas após o remédio. Quando passar 4 horas, nós vamos ter 8.000 vezes 1/4 elevado a 4. Resolvendo isso daqui, 8.000 vezes 1 sobre 4 elevado a 4. 1 sobre 4 elevado a 4 é 1 sobre 4 elevado a 4, pessoal. Nós vamos ter 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Nós vamos ter 56. Se eu dividir 8.000 por 256, eu vou achar a resposta igual a 31,25. Então, vou colocar aqui, ó, 31,25. Depois que passar 5 horas, eu vou ter 8.000 vezes 1/4 elevado a 5. Se eu resolver isso daqui, pessoal, eu vou achar 7,8125. Quando passar 6 horas, eu vou ter 8.000 vezes 1/4 elevado a 6. Se eu resolver isso daqui, conforme a gente vem resolvendo, eu vou encontrar 1,953125, certo? Ou seja, 1, esse valor todo aqui. Vai dar um valor exato, vai dar um número decimal exato. Então agora eu tenho esses dados aqui, ó, para x1, y2000, para x2, y500, para x3, y125, para x4, y31,25, para x5, y7,8125, para x6,
y 1,953125. Tendo esses valores, agora a gente vai montar o gráfico para essa função. Novamente eu vou usar o Excel. No Excel eu tenho aqui os dados prontos, né? Aqueles pontos para os valores x e a resposta y. Vou selecionar, vou vir aqui em inserir, vou marcar dispersão e vou marcar a primeira opção. Vou clicar em cima de um pontinho desse, clicar com o botão direito e adicionar linha de tendência. Vou marcar a opção exponencial, vou fechar aqui e nós já vamos ter aqui o gráfico para esta função, certo? Então nós vamos ter aqui, ó, os valores de x que muda e aqui a resposta y, tá vendo? Ó, para x igual a 1, 1 tá aqui, ó, nós vamos ter a resposta 2000. Para x igual a 2, a resposta 500. Para x igual a 3, a resposta 125. Ou seja, nós vamos ter números cada vez mais próximos aqui da reta x, mas nunca vai tocar a reta x. É interessante, né? Vai ter cada vez mais próximo, bem próximo mesmo, mas não vai tocar, porque nós nunca vamos ter aí a resposta 0. Ok, pessoal? Muito bem. Então, nós chegamos com isso a mais um final de vídeo aula. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí o seu like, também se inscreva no canal e faça um comentário. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau.